Então, irmãos, convido você a abrir as suas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 2. Carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 ao 17. Vocês encontraram aí? Pode dizer amém? Para eu ouvir que vocês estão falando amém, assim, vocês participam. Amém ou não amém? Amém, viu? O pessoal está aqui, está conectado. Vocês estão conectados aqui, eles estão também. Carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 a 17. Vamos ler a palavra de Deus? Eu estou lendo nessa noite aqui, na versão King James. Se tiver uma variação, é apenas alguns detalhes mesmo, mas vamos acompanhar a palavra de Deus nessa noite, na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 a 17. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carente do alimento diário, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vou repetir apenas o último versículo. Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Feche seus olhos, vamos orar e vamos falar com Deus. Vamos pedir que essa palavra fale ao nosso coração, nos edifique profundamente nessa noite, nos inspire para sairmos daqui com o coração aquecido, com a nossa vida com Deus avivada. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida, pela Tua palavra que é maravilhosa, Senhor, que nos inspira para o centro da Tua vontade, que sempre, Deus, nos coloca nos caminhos, Deus, retos do Senhor. E te pedimos que essa palavra se torne verdade em nosso coração, Pai. Que essa palavra, Senhor, realmente seja encarnada na nossa prática de fé. Que a nossa vida de fé com Deus, que a fé que o Senhor Deus, faz crescer em nosso coração, seja uma fé, Senhor, cheia de ação, seja uma fé, Senhor, que se encarne em ações práticas, transformadoras, Senhor, de realidades ao nosso redor. Que a nossa fé, que a fé que carregamos no Senhor Jesus, possa ser uma fé transformadora, uma fé, Deus, que transforma em realidades, que Deus, que leve alimento aos carentes, Senhor, que leve sustento aos necessitados, Senhor. Essa seja a nossa fé. Que essa seja, Senhor, a nossa espiritualidade. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por essa palavra. A experiência do coração aquecido é uma experiência importante na história das igrejas de tradição wesleyana. É uma experiência que marca profundamente a história deste fundador do metodismo, que é John Wesley. Porém, para entender tal experiência, a gente precisa entender por que e como essa experiência acontece, qual é o contexto da realidade que essa experiência acontece. Quais são as circunstâncias que levam Wesley a chegar até essa experiência, né? Nós precisamos analisar tudo assim, precisamos entender a história, o porquê aconteceu, ainda mais um evento histórico como esse da experiência do coração aquecido, porque a circunstância a qual experiências acontecem nos revela muito sobre ela. Então nós precisamos entender um pouquinho antes na história de Wesley. O que nós percebemos, e os historiadores do metodismo perceberam, é que Wesley enfrentava, nesse momento em que ele tem essa experiência, uma crise de fé. Wesley estava enfrentando uma crise de fé. Por quê? Porque posteriormente a essa experiência, alguns anos, um tempo antes, Wesley tinha se dedicado à vida missionária. Ele tinha saído da Inglaterra e tinha decidido ir para os Estados Unidos, numa tribo indígena na Geórgia, na cidade de Savannah, evangelizar os índios. Ele tinha dedicado a sua vida para um tempo de missão. Então ele sai da sua casa, ele sai do seu conforto e vai para esse campo missionário evangelizar os índios na Geórgia, nos Estados Unidos. Ali naquele ambiente, Wesley passa por situações muito frustrantes, por exemplo, uma frustração amorosa.
Ele tem uma frustração de um relacionamento amoroso. Ele se relaciona com uma moça, ele queria se casar com ela, mas o relacionamento não dá certo, e a moça casa com outra pessoa, e para variar a situação, o pai da moça começa a perseguir Wesley. Começa a perseguir o cara. Começa a perseguir ele profundamente, o que começa a impedir o avanço missionário da obra. Então ele começa a ter um desgaste ali com a sociedade a qual ele estava envolvido, tinha o desgaste do relacionamento amoroso, um relacionamento que deixou ele muito mal e deixou um desgaste muito grande com a comunidade a qual ele participava, a chegar ao ponto do pai da moça perseguir Wesley. E a perseguição foi tão grande que ele teve que fugir dos Estados Unidos. Ele teve que sair meio que fugido mesmo. Os historiadores vão dizer que ele sai fugido de Savannah, na Geórgia, nos Estados Unidos. Então pensa comigo, ele vai para um tempo missionário com a expectativa no coração para que algo aconteça lá, e quando ele volta com o coração frustrado no relacionamento amoroso, ele se frustra com a missão, porque a missão não aconteceu como ele gostaria que acontecesse, e ele tem que sair fugido, ele foge num barco e vai embora. Para variar, para a história ficar mais dramática, na volta que ele estava fazendo de navio, durante a viagem, o navio passa por uma tempestade absurda, que ele acha que ele vai morrer. Ele escreve isso no diário que ele tinha, e ele escreve que ele achava que ele ia morrer, e se ele morresse, ele tinha certeza que ele ia para o inferno. Ele escreve isso. Porque ele estava com uma crise de fé tão grande, ele estava tão atordoado com aquela situação, ele escreve isso no seu diário, que se ele morresse, ele iria para o inferno. E ali naquele navio, outra experiência choca ele, porque no meio da tempestade, o trem acontecendo, ele morrendo de medo de morrer, ele escuta um grupo louvando a Deus. Ele escuta um grupo em meio à tempestade louvando ao Senhor e realmente acalmando o seu coração com os louvores. Esses irmãos eram conhecidos como os morávios. Era um grupo de tradição puritana, pietista. Isso quer dizer o quê? E um povo de uma espiritualidade muito viva, de muita emoção. E esses irmãos, enquanto Wesley estava lá morrendo de medo, achando que ele iria para o inferno se morresse, os morávios, que eram os caras que estavam lá cantando, estavam tranquilos. Estamos com Jesus, né? Estamos aqui, estamos na tempestade, mas estamos com Deus, estamos seguros. E aquilo choca o Wesley. Ele fala assim, nossa, mas que espiritualidade é essa, né? Que relacionamento com Deus é esse? Isso já é um choque para a vida de Wesley. Isso já é um choque que realmente marca a vida dele, né? E ele volta para a Inglaterra frustrado, né? Com essa experiência, muito desgastado. E o irmão dele, que era um músico muito bom, musicista muito importante, que escreveu a maioria dos hinos e traduziu ali as letras dos hinos do Inário Metodista, que é Charles Wesley, alguns dias antes, do dia 24 de maio, participa de uma reunião que ali ele percebe e tem uma experiência muito importante na Rua dos Gates. Ele participa dessa reunião e tem uma experiência ali diferente. E fala com Wesley, Wesley, eu fui numa reunião e essa reunião marcou a minha vida ali, eu tive uma experiência, vamos lá. E ele não queria ir, porque estava frustrado, a crise de fé era grande, né? A frustração que ele tinha enfrentado era muito grande. Ele não queria participar daquele negócio. E ele escreve isso. O Wesley escrevia muito diário, né? Nós temos vários textos dos seus diários, escrevendo os seus sentimentos. Ele escreve, fui numa reunião na rua Aldersgate, no dia 24 de maio, contra a minha vontade. Eu não queria ir, eu não queria participar dessa reunião, eu não queria estar lá. Mas ele foi com o seu irmão. E lá nessa reunião, no dia 24 de maio, na rua Aldersgate, quando o cara que estava participando lá lê o prefácio de Lutero à carta de Romanos, Wesley escreve que ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Sentiu o coração dele estranhamente aquecido. E aquilo lhe deu uma convicção profunda de que Deus o havia salvo. Essa experiência foi fundamental para Wesley perceber e ter certeza daquilo que ele não tinha lá no barco. Lá no barco ele estava achando que se ele morresse ele ia para o inferno. Depois dessa experiência que o coração dele foi aquecido, ele começou a ter certeza de que Deus o havia salvo.
Isso muda radicalmente a forma como Wesley vivencia a sua caminhada de fé. Muda radicalmente a forma que ele vai vivenciar a sua fé. A partir dali, a experiência é transformada, o mundo se transforma na paróquia. Agora, a ação dos metodistas é uma ação que não se limita aos templos da igreja anglicana a qual ele fazia parte. Wesley começa a pregar ao ar livre, começa a viver o evangelho fora das quatro paredes. Essa experiência de firmeza e convicção da sua salvação, essa experiência de fé, o leva a transformar as suas ações, o leva a transformar a sua prática de fé. E aí que essa experiência ressoa muito com a carta de Tiago. Ressoa muito com o texto que lemos da carta de Tiago. Porque o texto da carta de Tiago nos fala sobre esse contraponto da fé e das obras. De que adianta eu falar que tenho a fé, mas se essa fé não se encarna em obras dignas dessa fé? O livro de Tiago vai fazer uma afirmação dura e pesada, dizendo que a fé que não se manifesta em obras é morta. Isso é muito importante falar, meus irmãos e minhas irmãs, porque a gente precisa dizer que nem toda fé que se vive no meio do povo de Deus é a fé que Jesus espera. Nem toda fé que vivenciamos no meio do corpo de Cristo é a fé de acordo com a palavra de Deus. Porque a fé que está de acordo com a palavra de Deus é a fé que se manifesta em atitudes concretas. É a fé que se manifesta em obras. É a fé que se manifesta em ações reais e verdadeiras. Uma fé que não vive nessa dinâmica é uma fé morta, vazia. E é muito triste observar e perceber que podemos, se não ficarmos atentos, cair neste erro de vivermos uma fé morta. Como é que está a nossa fé? Está viva ou está morta? Como que está a nossa fé? Como que as experiências de fé que temos nos transformam? Como que as experiências de fé que vivenciamos nos fazem ser diferentes? Porque essa é uma pergunta importante a se fazer. As experiências que temos com Deus, sejam elas como for, porque eu acredito na diversidade das experiências, na diversidade dos dons, acredito que o Espírito Santo pode agir em meio à igreja de formas sobrenaturais, diferentes, diversas, com os diversos dons das Escrituras, acredito, acho isso maravilhoso. Mas a pergunta a se fazer é o que essas experiências que o Espírito Santo nos dá têm transformado a nossa vida? Porque a questão não é a experiência em si, é o que a experiência gera em nós. O que a experiência nos transforma. Isso é importante ao olharmos a tradição, lembrando que eu falei no começo do culto, que nós lemos a Bíblia levando em conta a Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. Então, quando interpretamos a Bíblia, é importante olhar para a tradição também. A tradição da nossa igreja nos mostra uma coisa interessante. Wesley não valorizou a experiência do coração aquecido. Wesley falou pouco, escreveu no seu diário e pouco falou sobre. Porque o importante para ele não era a experiência em si, era a vivência que a experiência tinha o transformado. Era uma vida transformada a partir da experiência. Fato é que essa comemoração que fazemos do coração aquecido surge quase 90 anos depois. 90 anos depois dessa experiência, alguns pastores vão afirmar, olha, isso é muito importante, vamos celebrar isso. Mas a história, a tradição da nossa igreja, teologicamente falando, não valorizou tanto. Porque Wesley passa uma percepção, essa tradição nos ensina que o mais importante não é a experiência em si, é o resultado dela. E nós temos um problema, porque nós vivemos num mundo, num momento da história, que tudo tem que ser uma experiência. Não é assim? Você vai no shopping, as lojas, venha para essa loja, você vai ter uma experiência fantástica se comprar nessa loja. Se você comprar esse carro, você vai ter a experiência dos sonhos. Se você ir comer em tal restaurante, você não está comendo um hambúrguer, você está comendo e tendo uma experiência diferente e sem igual. Você não está comendo uma pizza apenas, você está tendo uma experiência. Tudo virou experiência, tudo é experiência, tudo tem que ser uma experiência.
Nada é algo mais normal, tudo é uma experiência sobrenatural. E a gente cai num problema que, infelizmente, o marketing danoso, porque o marketing não é mal em si, mas esse marketing danoso que quer nos fazer comprar e ter aquilo que nós não precisamos, nos fazer perceber e achar que precisamos, esse marketing tem entrado na igreja. Esse tipo de marketing tem entrado na igreja. E aí o marketing dos cultos qual que é? Todo culto é a grande experiência que vai transformar o seu dia. Todo culto é uma experiência que vai mudar toda a sua realidade. Venha para o meu culto, porque o meu culto vai ser a experiência. Porque a mão de Deus está aqui, porque Deus vai fazer as coisas aqui. É aqui que Deus vai fazer e não lá. E aí os discursos religiosos se voltam dessas ferramentas marqueteiras para fazer você achar que todo culto vai ser uma experiência extraordinária, que todo culto tem que ter uma coisa que chama a sua atenção, e nesse afã nós estamos perdendo a capacidade de vivenciar os pequenos passos da fé. Perdendo a capacidade de perceber que num culto de oração simples, que numa reunião de oração na casa de alguém, também Deus pode falar com a gente profundamente. Que num ambiente sem muita estrutura, sem recursos, como estamos tendo aqui, Deus também pode falar conosco. E isso tem nos enganado de forma tão sobrenatural que muitos cristãos limitam a sua vida de fé às experiências. Por isso, tantas conferências, tantos cultos, tantos shows. É show, é evento, é mega show, mas culto mesmo, muitas vezes, é pouco. Mas experiência genuína e verdadeira com Deus são poucas. Presença do Senhor Jesus são poucas. Temos experiências, sensações diferentes. Somos levados a ter extremas experiências sensoriais e visuais, mas experiência com o Espírito Santo mesmo, será que está acontecendo? Essa é a minha pergunta. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. O que é experiência? Se a experiência é importante, e eu acredito que é, as experiências de fé são fundamentais e importantes para a nossa vida, o que é experiência? Se estamos falando, se nós como igreja metodista valorizamos a experiência do coração aquecido, o que é experiência? O que vocês acham? Fala aí que eu vou falar para o pessoal aqui. O que vocês acham que é experiência? Ah, no Google? Jéssica está olhando no Google ali, né? Pega o microfone, deixa eu pegar o microfone. Pega para mim aqui, Betinho, por favor. O microfone, eu vou pedir para vocês falarem aqui o que é experiência. E o pessoal da live aqui, coloca na live. O que vocês acham que é experiência? Escreve aí no chat, por favor, né? Pode passar para a Jéssica ali, por favor, Betinho. Coloca aí no chat aí, os irmãos estão acompanhando aqui. Você está acompanhando aí no chat aí? Está vendo o chat? Caiu? Peraí. Fala aí, linda. O que você acha que é a experiência? Eu acabei de ver no Google, vou falar a verdade. Pode falar. Qualquer conhecimento obtido por meio de sentidos. Qualquer conhecimento obtido por meio de sentidos. Excelente. Coloca aqui no chat que eu estou acompanhando aqui, gente. No chat aqui, ó. Tô conseguindo acompanhar legal. Você está vendo aí também, gatinho? Tá vendo aí? Tá conseguindo ver aí? Ótimo. Acompanha aí. Coloca aí no chat. O que você acha que é a experiência? O que vocês acham que é a experiência? O que vocês acham? Não tem ideia? A Jéssica que colou, né? Viu? No Google aí não vale, né? Tô brincando, vale sim, vale sim. Né? O que é experiência, gente? Porque se nós estamos falando sobre a experiência do coração aquecido, precisamos entender o que é experiência. E se compreendemos, e isso eu não estou falando apenas do aspecto da tradição, falo numa leitura bíblica. Os grandes homens de Deus tiveram experiências profundas que o marcaram. Nós percebemos no livro do profeta Isaías, por exemplo, depois daquela visão maravilhosa que ele tem, qual que é a palavra final que ele fala? Eis-me aqui. Ele fala, essa experiência foi tão importante, tão maravilhosa, essa visão que eu tive foi tão assim, extraordinária, mexeu tanto comigo que a minha única atitude é me colocar à disposição a serviço do Senhor. Eis-me aqui. Jacó, quando luta com o anjo, como é que ele sai depois da luta do anjo? Ele sai mancando, segundo o texto bíblico. Ou seja, a experiência foi tão profunda que o marcou até fisicamente.
A experiência que ele teve com Deus foi tão forte, o transformou profundamente, e até o ambiente a qual aquela luta aconteceu, que ele sai mancando daquela experiência com Deus. Nunca mais ele esqueceu daquela experiência, porque sempre que ele andava, ele lembrava daquela experiência que ele teve com Deus. Então as experiências nos marcam, as experiências são importantes. Na Bíblia nós percebemos isso, e na história da igreja percebemos a experiência de homens de fé que são profundamente importantes e fundamentais para a caminhada. A palavra experiência, para esclarecer para todos, ela, se olharmos para a palavra em si, olharmos ali a origem da palavra, ela vem do latim, e nós separarmos a palavra, nós vamos entender o conteúdo dela. Se nós extrairmos ali o prefixo ex, e depois pegar a parte peri, ex traz a ideia de sair, de se distanciar. E peri é a ideia de perímetro. Então, a palavra experiência nos traz a ideia de sairmos do nosso centro, sairmos do nosso perímetro. Ou seja, a experiência é um momento que nos faz sair do nosso estado para perceber a questão como um todo. Experiências e as experiências que passamos são momentos extraordinários na nossa vida, a qual nós somos levados para sair do nosso centro e perceber uma realidade de forma maior. E por isso eu acredito que as experiências religiosas, as experiências que temos com Deus, fazem isso com a gente. As experiências que Deus nos dá, as experiências que Deus possibilita na nossa caminhada de fé, são oportunidades que Deus nos dá para sairmos do nosso senso comum, para sairmos do nosso ambiente comum e olharmos a realidade de forma diferente. É um deslocamento, sabe? É você sair do eixo, é você sair do perímetro e perceber, opa, o que está acontecendo aqui? O que Deus quer falar comigo? Como Isaías, imagina, você coloca no lugar de Isaías, né? Vocês já leram lá o texto de Isaías, da visão de Isaías? Vocês já fizeram isso, lendo a Bíblia, assim, se colocar no lugar do cara? Tentar imaginar o cara vendo aquilo tudo? Ou então a experiência da transfiguração nos evangelhos, os caras estão num monte e vem Jesus e Moisés e Elias. Você coloca no lugar desses caras, assim, a loucura e a insanidade que deve ser participar de um momento assim, emocionalmente, fisicamente falando, é uma sensação. E nós que já tivemos experiências com o Espírito Santo, experiências sobrenaturais, é meio assim, como aconteceu no livro de Atos. A experiência do descer do fogo do Espírito Santo foi algo tão extraordinário que as pessoas que passavam em volta pensaram que eles estavam bêbados, pensavam que eles estavam fora de si, porque é realmente as experiências e as experiências nos tiram do nosso eixo, nos fazem realmente ter uma visão diferente. E o problema é o que eu falei anteriormente. O problema é que nós estamos querendo manipular experiências com Deus. O problema dos nossos dias é que nós estamos querendo forjar as experiências com Deus. Quando, na verdade, olhamos para as Escrituras, e o Senhor Jesus falou para os seus discípulos assim, vão para Jerusalém e fiquem orando, que vai descer um fogo do céu, vai ter uma experiência aí. Vão para Jerusalém e fiquem preparados. Jesus não falou assim, ó, tal dia, tal hora, vai lá que está marcado, que você vai ter uma experiência dele. Não, Jesus não falou isso. As Escrituras não nos falam isso. Vai e fica em oração, porque vai acontecer alguma coisa. Deus lançou essa promessa lá em Atos, no capítulo 1, e acontece. No capítulo 3, no capítulo 2, ali, 1, 2 e 3, nós percebemos essa experiência do Pentecoste, que marca profundamente a Igreja do Senhor. Mas o problema nos nossos dias é que nós estamos querendo manipular a experiência, manipular o sagrado, manipular como Deus faz as coisas, forjar o que Deus faz. Mas sabe quem que mexe com coisa sagrada? Sabe quem que manipula o sagrado? O bruxo. É bruxo que manipula o sagrado. É gente assim que manipula e diz que manipula o sagrado. Discípulo de Jesus, pastor, lideranças religiosas, não manipulam o sagrado. Se manipula, não é pastor, é bruxo.
Isso é uma realidade que precisa ser escancarada na nossa igreja, na igreja do Senhor Jesus, porque infelizmente tem homens que se dizem pastores, lideranças religiosas, mas na verdade estão mais para bruxos do que para pastores, porque prometem manipulações do sagrado que eles não podem realizar, prometem manipulações de Deus que ninguém neste mundo pode fazer. Porque somente Deus pode entrar na história e nos fazer ter experiências maravilhosas com seu Espírito Santo. Tudo que acontece é a partir dele. Tudo que vivenciamos na nossa fé é dele. O primeiro passo é dele. Segundo as Escrituras, nós lemos assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tudo parte de Deus. Então, quando enxergarmos homens falhos, pecadores como são, tentando manipular experiências com Deus, sai correndo. Porque esses homens estão vivenciando mais como bruxos do que como os discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Nós não somos manipuladores de experiências. Nós somos discípulos de Jesus que valorizamos as experiências que Ele nos proporciona para a nossa vida. Que Ele proporciona para nós, que Ele nos possibilita. A experiência que temos com Deus precisa ser fundamental na nossa caminhada de fé. A tradição da nossa igreja entende e interpreta a Bíblia nesse quadrilátero: Bíblia, razão, tradição, experiência. A experiência é fundamental para entendermos a nossa fé e para vivenciarmos a nossa fé. Mas a experiência não pode ser o fundamento da nossa fé. O que é o fundamento da nossa fé é o Senhor Jesus, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o fundamento, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso fundamento não é a experiência de Wesley, o nosso fundamento não é a experiência de nenhum pai da igreja, o nosso fundamento não é a experiência de ninguém, o nosso fundamento precisa ser a palavra que se fez carne, Jesus Cristo, e que habitou entre nós. As experiências devem fazer o que então? Qual que é a importância das experiências de fé que temos? Qual que é a importância da experiência e de termos a experiência de um coração aquecido, ou seja qual experiência for? E, para mim, a importância está na mesma importância que foi para a nossa tradição. Porque foi a experiência do coração aquecido em Wesley que fez ele mudar radicalmente a caminhada sua como um missionário, como um pastor, como um discípulo do Senhor Jesus. A grande importância da experiência do coração aquecido não é a experiência em si, mas o que ela gera. Por isso que precisamos nos perguntar quando temos experiências com Deus. Por isso que precisamos nos perguntar quando temos uma experiência sobrenatural com Deus. O que essa experiência vai e muda na minha vida? Será que essa experiência está me transformando? Será que esse marco na minha vida, essa experiência que Deus me deu, sobrenatural, realmente transforma o meu ser? Porque eu não sei você, eu já vi tudo quanto é tipo de experiência. Já vi gente falar que dente de ouro nasce na boca, já vi um monte de história, que você não tem nem o que falar, já vi cada coisa. De pastorado eu tenho 5 anos, mas desde que sou pequeno eu sou da igreja. Então eu já vi cada tipo de experiência que não agrega em nada para a nossa fé. Que não muda em nada. O cara cai e quando levanta não muda em nada. O cara roda, mas na verdade a vida não transforma. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa ter uma experiência maravilhosa num monte de oração, mas quando acaba o monte ele já está fofocando, falando mal do pastor, apontando para o irmão. Que experiências são essas? Como disse, valorizo a diversidade da experiência. Eu quero que o Espírito Santo manifeste muitas experiências maravilhosas em meia igreja, em meio à nossa igreja aqui no Kennedy. Mas o que essas experiências estão nos transformando? Como essas experiências estão nos transformando? Porque a importância das experiências, a importância das experiências que temos com Deus é nos fazer diferente. É nos fazer crescer, é nos fazer amadurecer, é nos fazer sermos melhores discípulos e discípulas de Jesus. Ou nós estamos na igreja apenas de stand-by, nós estamos só de passagem.
Nós estamos só de stand-by. Vem, vai embora. Se isso é suficiente para você, eu como pastor fico muito triste. Porque eu como pastor, a minha luta, a minha angústia como pastor, a minha luta como pastor é lançar essa semente na mente de todos nós, de que precisamos a cada dia mais crescer na fé. Largar, como o apóstolo Paulo falou, o leite espiritual. Deixar o leite e avançar para coisas mais densas. É como a visão do profeta, que ele vai para águas mais profundas. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, caminhar para águas mais profundas. A loucura e a crise é que nós vemos irmãos que se contentam com a água nos tornozelos, que se contentam com experiências rasas, que não o transformam e não o levam para águas mais profundas no relacionamento com Deus. Precisamos falar sobre isso, porque a experiência do coração aquecido gerou em Wesley um ímpeto missionário para a transformação da sua realidade. E aqui tenho para mim que toda experiência que temos com Deus, toda experiência sobrenatural que o Espírito Santo nos possibilita, precisa, isso é uma afirmação, precisa gerar em nós um ímpeto missionário para a transformação do mundo. Se as nossas experiências geram em nós orgulho, geram em nós vaidade, geram em nós qualquer coisa que seja, mas não gera um ímpeto missionário, não gera um coração disposto a servir, é uma experiência de araque, é uma experiência que não vale de nada. É uma experiência sem sentido. Por isso que eu não julgo experiência. Não julgo experiência. Não julgo mesmo. Se eu estou num culto diferente, que a experiência acontece, eu fico ali de boa. Mas o que a Bíblia nos ensina a julgar, o que acontece depois da experiência. Esse que é o detalhe. Esse que é o problema. O que acontece depois dessa experiência? O que esse sujeito, depois dessa experiência, foi transformado? Continuamos a mesma pessoa, as mesmas atitudes e postura, a mesma mentalidade? Ou essa experiência nos transformou profundamente? E aí, falando isso, não estou falando só para a igreja, eu falo para mim. E precisamos fazer essa pergunta para nós, aqui, sinceras. Como que as experiências que eu tenho com Deus, se é que eu tenho elas, estão me transformando? Será que eu tenho orado para que Deus me dê novas experiências, que me transforme? Ou eu estou me contentando com o que está acontecendo, Porque olhando para a nossa história, percebemos que a experiência gera um ímpeto missionário e transformador. Por isso, e aí chego no último ponto aqui que preparei, por isso que a experiência do coração aquecido e essa história, essa tradição é tão relevante para os nossos dias. Porque elas nos levam para um princípio muito importante para nós que somos de tradição wesleyana, que é a ideia do equilíbrio. Isso é muito importante. Ainda mais no momento que a gente está vendo de tanto desequilíbrio, né? De tantos extremos. É direita, é esquerda, é radical, é não sei o quê. A gente está vivendo um tempo de muitos extremos. Mas a nossa tradição de fé nos chama ao equilíbrio. Porque não sei se vocês sabiam, Lutero, quando ele desenvolve todo aquele processo da reforma protestante, ele levanta várias críticas. Das palavras fortes de Lutero é que a salvação é pela fé. Não é assim? A salvação é pela fé. E é isso mesmo. Só que Lutero foi tão radical nessa afirmação que ao ler o texto de Tiago, ele ficou incomodado. E Lutero, quando foi traduzir a Bíblia dos originais para o alemão, ele queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Isso é verdade, isso é uma questão histórica. Ele queria tirar
o livro de Tiago. E para eles, os protestantes, não deviam levar a sério o livro de Tiago, porque traz essa ideia de que a fé sem obras é morta. Para ele, não. Para ele é só a fé. Isso é uma crise teológica muito importante. Isso é uma crise teológica muito séria. E aí, John Wesley, depois da experiência do coração aquecido, ele percebe o seguinte: não, opa, peraí. Nós somos salvos pela fé. Óbvio, Lutero está certo. Mas a nossa fé precisa reverberar em obras, em ações práticas. Senão a nossa fé é morta. Tiago está certo. E pela circunstância, Lutero não tira o texto, mas faz uma crítica muito grande ao livro de Tiago. Mas a tradição metodista, a via média que Wesley propõe e que vem da sua tradição anglicana, propõe esse equilíbrio fundamental, que a nossa fé, que a salvação que Deus realiza em nós, que é um ato de Deus, precisa nos levar a ações profundas e sérias diante do outro. E aqui é muito importante dizer, porque não são as obras que nos salvam. As obras são consequências do que Deus já fez. As obras são consequências do que Deus já fez na sua cruz. As minhas ações não são para barganhar Deus, para manipular Deus, para buscar o agrado ou não de Deus. As minhas ações são para manifestar a salvação que Deus já me deu. Então, quando as pessoas perguntarem para nós, por que você tem ainda realmente pandemia, que está todo mundo guardando dinheiro, por que você tem que gastar dinheiro para ajudar as pessoas? Porque eu tenho um Deus que me salvou e que me ensinou, através da minha fé, manifestar amor. Porque se a minha fé que eu tenho em Jesus não manifesta em amor e em cuidado para o próximo, de que adianta? É o que o texto nos fala aqui no versículo 15 e 16. Se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Traduzindo, o que o texto está falando? Se você, diante daquele que necessita, diante daquele que carece do cuidado objetivo, do alimento, de uma roupa, de sustento, em vez de você levar alimento, levar o sustento para o corpo, em vez de você levar o alimento e só fazer uma oração para ele, o que o texto está dizendo? A sua oração não valeu de nada. Não é eu que estou dizendo, não. É o que o texto está dizendo para nós. Qual será o proveito? Qual será o proveito? Se diante daquele que sofre, você só tem apenas uma oração. Tem uma canção do Marcos Almeida, que eu gosto muito. Onde está você que diz que me adora, mas não me estende a mão? São uma das frases da música que é sensacional. Onde está você que diz que me adora, mas não me estende a mão? Então a grande contribuição dessa tradição tão importante de fé para nós é esse equilíbrio. Precisamos, como cristãos, como discípulos de Jesus, viver esse equilíbrio. Não podemos cair na falácia dos extremos, sejam eles qual for. Sejam eles qual for. E precisamos viver a nossa fé de forma equilibrada. Essa é a grande contribuição, essa é a grande mensagem que fica no meu coração em relação à experiência do coração aquecido para os nossos dias. O nosso desafio não é endeusar e cristalizar uma experiência. Isso não vai nos ajudar em nada. Infelizmente, faço uma crítica aqui para os nossos arraiais metodistas. Tem muita gente que cristaliza as experiências, que cristaliza as falas de John Wesley em detrimento das Escrituras. Isso está errado também. Nosso chamado, nosso Senhor é um só, o Senhor Jesus. O nosso desafio não é cristalizar a experiência de X ou Y, do irmão, de uma irmã. O nosso desafio é vivermos as experiências que Deus nos proporciona. E fazer com que essas experiências nos transformem.
E a grande, maior e plena experiência maravilhosa de todas foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Foi a vida dele entregue na cruz para a nossa salvação. Essa é a experiência por excelência, que se não te transformar, nenhuma outra irá. É essa experiência, esse milagre da salvação, esse milagre que o Senhor Jesus realizou na cruz por nós, que precisa principalmente nos transformar. Então eu acredito que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, não temos desculpas para não nos engajarmos na missão. Não temos porquês para não sermos missionários. Não temos porquês para não exercermos a fé através das nossas ações. Porque o grande porquê já foi nos dado. A grande razão já foi nos dado. Que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que foi colocado numa cruz, morreu, ressuscitou. E nos deu vida e vida em abundância. Que essa mensagem do Evangelho, que essa mensagem, que essa experiência sobrenatural, que esse milagre inexplicável do milagre da cruz, te transforme para um cristão, assim como Tiago escreveu, que vivencia a sua fé com as suas obras. Que Deus nos edifique, que Deus aqueça o seu coração, que Deus te dê muitas experiências, que Deus te dê muitas experiências com Deus, porque é maravilhoso quando temos experiências genuínas com Deus, que Deus, na sua diversidade dos dons, da sua diversidade que a sua palavra nos proporciona, te dê inúmeras experiências transformadoras. Ore a Deus para que Ele te dê experiências transformadoras. Mas que essas experiências sejam realmente experiências que te mudem, que te transformem por completo. Que o Espírito Santo nos abençoe, nos sustente e nos faça discípulos e discípulas do Senhor Jesus, que caminham nos caminhos da missão em unidade, que caminham nos caminhos da missão realmente de acordo com a vontade dele. Vamos cantar de novo, só piano e voz, Primeiro Amor? Vamos cantar isso para a gente finalizar? Só bem mesmo suave, bem gostoso, para que a gente finalize esse culto clamando isso. Deus, quero voltar ao primeiro amor, eu quero que o meu coração, Senhor, seja avivado pelo Teu Espírito Santo. Enquanto o Ministério de Louvor canta isso para nós nessa noite, eu clamo a Deus para que o Espírito Santo de Deus te toque profundamente, te inspire profundamente a ser um discípulo e uma discípula de Jesus, de acordo com a vontade dEle. Enquanto o Ministério de Louvor canta, tem um tempo de oração aí na sua casa, junto com a sua família aí, e ore com ele, com ela, fale com Deus, peça isso, peça a Deus um coração aquecido, peça a Deus que você seja um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, que vive a sua fé, e que as ações que você realiza sejam sinais dessa fé que Deus derramou no seu coração. Vamos cantar.